Olá, me chamo Arthur Rodrigues Souza Alves e eu vou estar aqui apresentando a nossa segunda questão relativa ao quarto trabalho da disciplina de projeto de algoritmos. Nessa nossa resolução aqui, a gente desenvolveu a questão 435, Non-Overlapping Intervals, é, da, do Lead Code, né? Essa aqui foi a nossa segunda questão, na questão média. E, bom, para explicação da questão, né, como ela funciona. Essa questão, ela basicamente pede para a gente calcular o número mínimo de intervalos que precisam ser removidos para que os intervalos restantes não se sobreponham. Então, ele dá aqui para a gente alguns exemplos, né? Por exemplo, esse exemplo aqui desses arrays. Ele tem 2, 2, 3, 3, 4 e 1, 3. O output é 1 justamente para 1, 3. Ele pode ser removido para que o resto dos intervalos não tenham justamente essa sobreposição. Nesse caso aqui, ele remove um 2 justamente para que não tenha a sobreposição, né? Então, tipo assim, a gente tem no output 2 eles não vão sobrepor, né? A gente vai tirar 2 no caso. 2 1 2 e o restante do 1, 2 não vai sobrepor. Aí, bom, ele dá pra gente aqui algumas restrições, né, que a gente tem que respeitar em relação ao código. E, bom, ele não é, um problema muito complexo. A resolução também é relativamente simples. Então, bom, vou explicar aqui, né? Porque a gente escolheu essa abordagem aqui do algoritmo ambicioso justamente por quê? Porque a gente pode resolver o problema de uma maneira mais eficiente quando a gente ordena os intervalos por um tempo de término, ou seja, né, isso vai ajudar a gente a selecionar os intervalos que eles vão deixar o maior espaço disponível para os outros. E a gente vai poder fazer escolhas locais ótimas, né? Basicamente, a gente vai selecionar um intervalo é, com base na minimização da sobreposição e vai garantir isso para a gente uma ótima solução global. A estratégia da solução é justamente a gente ordenar os intervalos pelo tempo de término, né? Então, basicamente, né, o segundo elemento de cada intervalo, e a gente manter um contador para intervalos que não sejam sobrepostos. A gente vai fazer, né, percorrer os intervalos, né, verificando basicamente cada intervalo não vai se sobrepor ao último intervalo selecionado. Então, para que isso funcione, a gente compara o início do intervalo atual com o término do último intervalo, né? A gente faz essa comparação. E a gente calcula o número de intervalos a serem removidos. Então, quando a gente subtrai, né, o número de intervalos que não estão sobrepostos do total de intervalos, o resultado ele vai ser o número mínimo de intervalos que a gente precisa remover. Então, bom, em relação ao algoritmo ambicioso, né, onde é que a gente aplica ele aqui, né? Basicamente na ordenação por tempo de término. Então, é a principal escolha ambiciosa que é justamente selecionar os intervalos que eles vão terminar mais cedo, justamente para deixar esse mais espaço disponível para os intervalos futuros. Então, a escolha local dos intervalos, ele também, né, no caso, escolha local de intervalos que não sejam sobrepostos, durante a interação, né, a gente decide manter apenas os intervalos que não se sobrepõem. Então, o intervalo selecionado mais recente, né, é justamente nas verificações que a gente faz. Então, a decisão justamente ela serve para que a gente garanta que a gente tenha selecionado o maior número possível dos intervalos válidos, justamente aqui. E bom, é uma ótima solução global, né? Porque a gente garante que cada escolha local seja ótima e o algoritmo encontra a solução global ótima. Então, é o menor número de intervalos para que a gente remova, justamente para evitar a sobreposição. Esse algoritmo aqui ele tem uma complexidade O de n log n na ordenação dos intervalos e na iteração é O de n, né? E acaba que a complexidade total é O de n log n, o que é eficiente, né? Adequado para essas grandes entradas. Essa nossa abordagem ela basicamente funciona porque quando a gente ordena os intervalos pelo tempo de término e a gente itera, né, mantendo apenas os intervalos que não estejam sobrepostos, a gente garante que a gente está sempre selecionando a melhor opção. Então, bom, é por isso que esse algoritmo ambicioso, né, ele permite que a gente resolva o problema da forma mais eficiente. Então, ele garante que a gente selecione, né, o maior número possível de intervalos que não estejam sobrepostos, com esforço computacional mínimo, né, o menor possível. Então, bom, basicamente isso, né? Aí, como eu já tinha explicado no código, né, a gente vai ordenar os intervalos com base nesse tempo de término. A gente vai calcular o número total de intervalos. A gente vai inicializar o índice do último intervalo que não esteja sobreposto como zero. O contador, a gente faz um contador para o número de intervalos que não estejam sobrepostos. E a gente vai percorrer os intervalos a partir do segundo, né? E aí a gente sempre verifica se o início do intervalo não se sobrepõe com o término do último selecionado. E aí a gente atualiza o último intervalo não sobreposto e a gente incrementa o contador de intervalos não sobrepostos, né? Caso a verificação seja válida. E depois a gente vai retornar o número de intervalos que precisam ser removidos fazendo essa diferença aqui. E bom, é basicamente isso. Espero que tenha ficado claro. E é isso. Muito obrigado.